aí, meu povo? Estamos em mais um podcast do Instituto DEPAD. Psi Responde, quem está falando aqui é Thaís, Fernanda, Danilo, Vanessa. E hoje a gente vai falar um tema aí que vocês já viram, né? Que talvez para alguns não faça sentido, mas a gente vai desenvolver aqui. Terapia não é miojo. Pois bem, nós temos às vezes uma gama de pacientes que chegam justamente num processo terapêutico querendo que a terapia funcione como miojo. Danilo, mas daqui a 3 sessões eu vou estar bem? Não podemos afirmar, nem que sim, nem que não. Justamente essa busca pelo resultado imediato, que inclusive às vezes pode atrapalhar o processo terapêutico, porque é uma cobrança, né? Às vezes ouvimos muita pergunta, Vanessa, Danilo, eu não vi ainda resultado nenhum. Como assim? É importante a gente respeitar o nosso processo. Independente se 2 pacientes chegarem em sessão com a mesma demanda, ansiedade, podemos dizer assim. O primeiro paciente, ele tem a alta em 6 meses, mas pode ser que o segundo paciente tenha alta em 3 anos. Porque cada pessoa tem um processo e esse processo tem que ser respeitado. Eu costumo dizer que a vida é como um jogo de videogame. E eu costumo fazer alusão muito com o jogo de Mario, porque era o que eu jogava mais na infância. No Mario a gente fazia o quê? A gente tinha lá as fases, cada fase a gente aprendia um recurso pra lá na frente a gente enfrentar o chefão e usar todos esses recursos. Terapia e vida é a mesma coisa. Cada fase da sua vida, cada fase da terapia, você vai aprendendo um recurso pra quando chegar o momento necessário você aplicar. Então a gente não pode querer acelerar esse tempo, porque é a mesma coisa de você não se permitir aprender esses recursos que vão ser necessários pra você. A gente precisa entender também, quando a gente fala de terapia, é um tema muito amplo, porque existem algumas abordagens dentro da psicologia. Tem abordagem que você vai fazer análise a sua vida inteira. O Instituto trabalha com a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Essa linha ela é estruturada. Então, Danilo, você quer me dizer que em 3 meses, o tempo é esse, 14 sessões, eu vou estar bem do meu problema? Qual o problema? Ansiedade, depressão? Perceba, às vezes quando o paciente chega na terapia, o problema que ele apresenta é apenas a pontinha do iceberg. Então, outras demandas vão surgindo. Então, não temos como precisar que tal paciente vai ficar 3 meses em sessão, 4 meses em sessão, ou só se ele quiser tratar apenas, quem sabe, a ansiedade. Nós temos um protocolo de tratamento dentro da TCC que sim, em 3 meses é garantido que haja a remissão dos sintomas da ansiedade. Mas não quer dizer que ele vai receber alta, porque cada paciente tem uma subjetividade diferente, tem uma história de vida diferente, tem um contexto diferente. E isso conta muito no processo terapêutico. Com certeza. É interessante que a gente venha entender, a gente venha vivenciar a terapia da forma como ela é. Vai ter dia que você vai sair da sessão falando, nossa, mudou a minha vida. Achei as respostas que eu precisava. Mas vai ter dia que vai ser mais para reflexão mesmo. Você aprender a lidar consigo próprio. Eu acho que terapia também é um pouco disso. Você aprender a lidar com suas próprias ansiedades, seus próprios anseios, de não dar resultado no tempo que você quer dar resultado. E são dias e dias, né? Por exemplo, teve uma paciente que ela tava muito mal, aí semana que vem tava muito boa, na outra semana péssima. E a pessoa já queria uma alta na segunda sessão, tipo, segundo dia. Mas não é assim, né? São dias e dias, a pessoa ainda tá no processo de autoconhecimento, de entender o que é que tá se passando ali, de entender, de fato, se vai chegar um diagnóstico ou não. Será que eu tenho algum transtorno ou não? Às vezes já chega com um transtorno e fala, eu tenho isso, será que tem mesmo? O psicólogo ainda tem que avaliar, tem que ver, né, se bate, digamos assim, as informações com as do psiquiatra, porque realmente é necessário juntar todas as informações após avaliações para ver se vai dar certo, entre aspas, né, se vai chegar a uma conclusão ou não, se vai ter que começar do zero para dar o feedback para aquele paciente. E em alguns casos as pessoas não entendem que o profissional, ele está ali aplicando técnicas, né? Acha que tá indo pro psicólogo simplesmente, eu tô chegando aqui, hoje eu vou contar isso e hoje vai ser resolvido. Não é assim. Ou entender, né, justamente você chega com uma caixinha de problemas, põe no colo do psicólogo e diga, resolva, é com você, sou agora telespectador. Não.
é uma colaboração, né, participativa. O paciente ele precisa se implicar no processo de terapia. E hoje, querendo ou não, o mundo tá muito acelerado. Muito. Inclusive, um exemplo é o áudio do WhatsApp. Você tem as velocidades. Tem um e-mail, 2. Eu recebi um áudio, foi uma mãe que me mandou, né? Um áudio de 10 minutos falando sobre a situação da filha. E eu, tudo bem. Fui lá, escutei, mas não tinha a função ainda. Ia por meio, escutei o meio, o fim. Mas hoje tá muito acelerado o mundo em si, né? Você sempre tem que estar correndo por alguma coisa. Sempre tá correndo por um anseio que você quer. Então isso acaba causando um problema de saúde mental, porque você acaba se acelerando, aí vem a ansiedade, e aí você vai ficando cada dia mais nervoso, cada dia mais preocupado. Só corroborando com a fala da Fernanda, se a gente for observar, quem sabe há 10 anos atrás, obviamente vocês não têm minha idade, são um pouquinho mais velhos. Mas quando a gente assistia a famosa TV Globinho, da época de vocês, saía o episódio de um desenho e a gente tinha que esperar até o outro dia pra poder assistir. Ou então no final de semana a gente sofria o final de semana inteiro pra poder ver o que tinha acontecido com um determinado paciente. Nós éramos pacientes nessa época. Tínhamos a nossa paciência desenvolvida. E hoje, que no streaming a gente consegue lá assistir todos os episódios de uma vez só. Que a gente consegue acelerar uma série. Perceba, o que tá acontecendo? Justamente isso. Nós estamos nos tornando pessoas imediatistas. É a vida fast, né? Fast food, fast fun, fast tudo. Uma coisa que o Danilo falou, eu acho interessante ressaltar sobre... ele falou que nós trabalhamos com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e um dos princípios da TCC, que é um dos princípios pelo qual eu sou apaixonada, é que dentro da terapia nós ensinamos o paciente a ser seu próprio terapeuta. Pra quê, Vanessa? Para que ele não se torne dependente da terapia e que assim ele consiga ferramentas para no dia a dia ele mesmo colocar em prática. E quando a gente fala sobre ensinar uma pessoa a ser seu próprio terapeuta, isso demanda tempo. Isso demanda esforços, porque tem coisa, entra na nossa cabeça, podemos dizer assim, imediatamente. Tem outras coisas que a gente tem que ficar refletindo até pra gente falar, pô, isso faz sentido. Tem muitos casos na terapia, na psicoterapia com pacientes que eles chegam, por exemplo, pacientes mais velhos. Eles passam a vida toda se comportando de um jeito. Aí a gente chega, traz ferramentas pra modelar esse comportamento dele, pra trazer pra algo mais funcional, e ele vai relutar, ele vai falar, não, eu passei minha vida toda agindo dessa forma e é esse o correto. Então, pra fazer com que esse paciente tenha um novo olhar, uma nova percepção acerca disso, demanda tempo. Então, a gente não pode iniciar o processo terapêutico falando, olha, você vai ficar aqui comigo 3 meses, e em 3 meses eu te dou a cura da vida. Quando algum paciente ou mãe de paciente, geralmente mães de pacientes também têm essa ansiedade de saber quando os filhos terão alta, eles chegam com essa pergunta, eu falo assim, então, se dependesse de mim, hoje mesmo ele sairia já perfeitinho, porque isso só iria ser bom pra mim. Vocês iam sair daqui falando, olha, vai naquela menina lá que ela me deu a resposta da minha vida, eu estaria com a agenda super lotada, ganhando muito, eu nem ia precisar mais atender. Então a gente precisa ter paciência com o nosso processo. Quando essa fala chega no consultório, né? Em quanto tempo vou ficar bem? Em quanto tempo a minha saúde mental vai estar restabelecida? O que eu falo é o seguinte, o processo que vai dizer. O processo terapêutico que vai dizer. O psicólogo não tem essa resposta, né? E se tem alguém por aí apresentando isso, né? Traga sua saúde mental em 3 meses, por favor, denuncie ao conselho, que ele tá sendo antiético. Sem falar que quem dá mais essa resposta é o próprio paciente do que o terapeuta, que é a forma como ele vai respondendo à terapia. Na maioria das vezes as pessoas chegam com demandas muito específicas ou então muitas metas, né, muitos objetivos, e ainda assim quer que todos esses objetivos sejam sanados em uma única sessão. E querem que a gente trate tudo junto. Exatamente. Isso é importante. Inclusive pra gente, pra nós que somos terapeutas, psicoeducar o paciente nesse sentido. Trazer metas que são realistas. Eu tive paciente que trouxe meta que queria comprar uma casa em 1 ano. Perceba, a gente compreende isso como uma demanda de terapia? Possivelmente não. Então a gente também precisa dar esse norte, né? O paciente, ele precisa, quem sabe,
sabe, às vezes uma dica pra quem quer fazer terapia. Prepara a sua lista de metas em casa, né? E aí você ajusta com o seu terapeuta na sessão, que é importante, até pra vocês perceberem e saberem o caminho que vocês estão trilhando. Na verdade, nós da TCC trabalhamos em cima de metas alcançáveis. Realmente. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo o estágio supervisionado, né? E eu estava atendendo uma pessoa e ele simplesmente chegava assim pra mim: eu quero fazer isso, isso e isso, mas eu não sei como é que eu chego a isso. Eu quero fazer isso, começar em janeiro. Ele tinha me falado que ele queria começar a trabalhar em janeiro. Falei, então você pode procurar meios que possa você começar a trabalhar em janeiro. Só que aí é aquele negócio, mas eu preciso que alguém faça isso por mim. É aquela situação, né? Muitas vezes as pessoas chegam na terapia querendo que o psicólogo faça por ele e que termine o mais rápido, mais breve possível. Eles chegam e falam, né? Pra que eles consigam finalizar o processo mais rápido. Isso que o Fernando acabou de falar é justamente a nossa temática, na terapia não é miojo, né? Esse caminho ele vai ser construído, terapeuta e paciente. É por isso que na TCC nós falamos que é uma participação colaborativa. É um processo ativo do terapeuta e também do paciente. Antes da gente começar a gravar, eu tava falando aqui numa conversa informal com o pessoal. Geralmente eu me apresento para os pacientes logo na primeira sessão como uma espécie de GPS, que é apenas o instrumento que guia. Porém, quem faz todo o caminho, quem faz todo o percurso é o motorista, que justamente é o paciente. Então a gente vai ter momentos que esse paciente vai estar cansado, ele vai querer parar um pouquinho. E tudo bem, a gente entende pelo fato de que somos seres humanos e a nossa subjetividade não é igual a do outro. Então, delimitar ou então colocar a obrigatoriedade de você chegar num lugar, condicionar isso ao terapeuta é irreal, é ilógico, porque quem faz o caminho é você, não é o seu terapeuta. E também tomar cuidado para não se comparar com o processo de ninguém, né? Porque tem pessoas que entram no processo, se implica totalmente, ela consegue aceitar os planos de ações, né, que são as atividades para casa, que são passadas, a pessoa faz, coloca tudo em prática, e aí ela recebe alta num curto período considerado, né, digamos assim. E aí uma pessoa que nunca faz as atividades de casa, né, nunca entra naquilo que o psicólogo direciona. Ah, não, mas eu não quis fazer, é porque você não fez. Ah, não quis, a correria e tal. Não é assim, né? Você vai desfazendo da profissional que tá ali te acompanhando e também dificultando o seu processo e, digamos assim, retardando, né, o seu processo de amadurecimento, de crescimento e de todas as metas que você estabeleceu ali no início do processo terapêutico. Então, voltando a falar de metas, eu acho interessante a gente também ressaltar o fato de que algumas metas que o paciente ele lista, algumas vão depender totalmente dele, outras vão ter algumas variantes que não dependem somente dele. Então, Fernanda aqui falou sobre a pessoa que gostaria de trabalhar em um determinado período. Ok, depende dela, porque ela precisa se especializar, se especificar tudo direitinho, se qualificar para ser um bom profissional, mas se esse indivíduo quer trabalhar numa empresa, depende de uma pessoa contratar. Então, é meio que real e lógico a gente determinar uma meta, e se a gente não alcançar nesse tempo, por conta de uma variante externa, a gente ficar mal por isso. Não depende só de você, depende de um outro fator. Nesse caso, porém, existem outras metas que dependem totalmente de você. Por exemplo, parar de procrastinar. É uma pergunta interessante, né? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer também para alcançar essa meta? O que eu posso fazer enquanto paciente, enquanto pessoa? Qual comportamento eu posso mudar para alcançar a meta que foi proposta, né? Que foi criada ali no processo de terapia? Eu preciso me implicar no processo, porque senão não dá certo. Se permitam viver o processo terapêutico. Cada curva que você faz no caminho é maravilhoso. na verdade, a gente vive um processo toda a nossa vida. Por que justamente no processo psicoterápico você tem que querer que seja no seu momento? Provavelmente seja porque nós já estamos um pouco maiores, né? Adultos, maduros, consideramos que queremos as coisas ali na nossa frente logo, mas a verdade é que você passou pelo fundamental, passou o fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, aí você foi pra faculdade. E por que no processo, né, da terapia, ou se você não foi pra faculdade, cursou alguma outra coisa, por que nesse processo aí você quer tudo na mão logo? Não é assim.
Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, que eu falo com alguns pacientes quando eles trazem isso pra mim, é entender, respeitar o seu processo, mas entender e compreender e respeitar o processo do outro também. Porque às vezes, eu digo, né, que a terapia nos dá uma responsabilidade. Você tem uma visão, uma percepção mais funcional das coisas. A pessoa que tá do seu lado não tem essa mesma visão porque ela ainda não passou pelo processo terapêutico. Então, da mesma forma que você teve seu tempo de aperfeiçoar, de aprimorar a sua percepção das coisas, a pessoa que está ao seu lado também vai ter o tempo dela para aprimorar a visão, a percepção dela das coisas também. Com certeza. É importante a gente destacar, né, todo esse processo, o respeito, os limites, que foram temas também, né, foram assuntos, dicas que foram citadas durante o nosso podcast, durante o mês de janeiro, que tem como tema principal, né, o janeiro branco. A gente está aqui hoje, né, mas se vocês gostarem, continuarem gostando do nosso podcast, estaremos aqui em fevereiro, março, abril e durante o tempão, né? E sigam a gente, né, nas redes sociais, @DePadInstituto. Estamos por lá. Curtam, compartilhem, divulguem. Nos dá um feedback. Pode falar nos comentários, pode deixar uma curtida. Sigam os nossos psicólogos também no Instagram. Os arrobas estarão lá disponíveis para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau!